Walter, fala pra gente, né? Como é que iniciou? Como iniciou a sua história com a música? Então, primeiramente é um prazer estar conversando com vocês aí da Digital TV, tá? Acompanho o trabalho de vocês e é muito legal. Então vamos lá, a respeito da minha história com música, assim, eu venho de uma família que, muita influência da minha mãe, da minha irmã, do meu irmão, sempre teve disco em casa, eu nasci ouvindo Beatles, Creedence, essas coisas. Eu tenho uma irmã de 10 anos a mais e um irmão de 9 anos a mais. Então em casa sempre rolou muito Black Sabbath, Uriah Heep, todos aqueles classic rock tocavam muito. Meu primeiro ídolo era Alice Cooper, eu tinha 8 anos, eu adorava Alice Cooper. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo e falar isso para ele até. Comecei a comprar disco com 11 anos de idade. O primeiro disco foi uma coletânea de rock and roll dos anos 50 e meu irmão colecionava aquela revista Pop, que era o único veículo que tinha quando eu era criança que falava de rock no mundo, no Brasil e tudo. E aí eu descobri punk, né? Uma criança na época ali, eu tinha 12 anos, eu via aquilo e falei, puta, é isso que eu quero pra mim, esses caras estão, né? Vi uma matéria até que passou no Fantástico dos Sex Pistols, que eles tinham vomitado no avião, tinham aprontado e tal. E falei, pô, isso aí é tudo diferente, estava acostumado a ligar a televisão, o rádio só tocava Rod Stewart, Elton John, umas coisas assim, que eu falei, puta, o rock tá ficando muito chato. De repente, eu ouvi Ramones, Sex Pistols, eu falei, nossa, só que meus amigos continuaram naquela, ouvindo Deep Purple, não que eu não gostasse, até hoje eu escuto as mesmas coisas que eu ouvia desde criança, sempre. Aí eu falei, puta, isso aqui é demais, né, pra mim. E aí, no mesmo tempo, minha avó morava em São Paulo, eu comecei a vir para São Paulo com a minha mãe e vinha na Galeria do Rock desde meus 13 anos. Aí eu acompanhava, lia muito sobre música, começava cada vez mais a comprar discos e tal. Enfim, aos 17 anos, aos 16 eu fui no show do Queen, a primeira vez que eles vieram aqui em São Paulo, a primeira vez que vieram para o Brasil. Eu vim de excursão, vim com visual punk aqui, só tinha eu de punk dentro de um ônibus de excursão, morava em Santos, vim de Santos para São Paulo. Aos 17 anos eu mudei para cá, só que eu já conhecia a galera aqui da Galeria do Rock, o pessoal do punk, o Inocentes, o Cólera, já tinha amizade com esse pessoal, era pequenininho, vinha aqui, e Mingau, todo esse pessoal, e fiz amizade com eles, o Mirão e tal. Aí eu mudando para cá, eu acabei formando banda de punk, depois pós-punk, logo ali depois, vinha discotecar em casas lendárias ali, bem no começo do Madame Satã, várias casas noturnas que tiveram em São Paulo. E aí, quando eu fui em 86, eu resolvi abrir a loja. Eu já vinha com isso na cabeça, eu falei, pô, meu sonho e tal. Eu estava indo para a parte de magistério. Estava praticamente me formando ali a magistério, mas foi uma decepção para minha mãe, ela queria que eu fosse. Eu também queria, mas eu falei, meu, não dá. Meu negócio é música, disco, eu estou tocando na noite, eu estou tocando instrumento e eu quero mexer com isso, é o que eu gosto. E aí abri a loja. E aí fiz a divulgação, para mim já foi muito fácil, assim, até porque eu conhecia muita gente de casas noturnas, de banda e tal, foi legal porque esse pessoal ajudou a divulgar, tanto é que a festa de inauguração da loja foi numa casa lendária da época chamada Ácido Plástico, festa de lançamento da loja foi lá. Enfim, aí foi passando os anos, eu sempre trabalhei desde o começo, não mexia na loja só com punk ou só com rock, trabalhava muito também com bandas alternativas de pós-punk, música eletrônica, vários gêneros. Aí a partir dos anos 90 a gente começou, eu tinha uma ideia de trazer bandas para dentro da minha loja para fazer evento, para chamar fãs, para ter contato com banda. Eu sonhava com essas coisas porque nunca ninguém havia feito tipo uma tarde de autógrafos. Em 1995 a gente conseguiu fazer com o Buzzcocks, uma das primeiras bandas assim inglesas e tal a vir tocar aqui no Brasil esse tipo de som. Antes só tinha vindo Ramones e Toy Dolls e mais ninguém. O Buzzcocks era grande, inclusive nessa época, que eles tinham acabado e tinham voltado, inclusive o baterista dos Smiths tocavam na volta do Buzzcocks com eles e tal. E aí foi um sucesso, né? E muita gente. E aí de lá para cá a gente acabou fazendo mais de 50 tardes de autógrafos com bandas internacionais. Mas aí acho que já é uma outra história, né? Exatamente. Tá me alongando. Mas aí, Walter, tem a questão, vamos dizer assim, você falou que foi 86, mas aí nos anos 80, teve algumas coletâneas nacionais que foram importantes aí para esse rock alternativo, né? Que nós tivemos algumas como a Ataque Sonoro, que foi da Ataque Frontal, né? Sim. E a Rumores, que era lá de Brasília, né? Sim. Fala um pouco aí da importância dessas coletâneas pro rock Então, nacional. muito importante para lançar, divulgar bandas e através
Dessas coletâneas, algumas bandas conseguiram contratos com gravadoras majors, gravadoras grandes, né? A primeira de todas, nesse segmento, bom, se for falar de metal, tem SP Metal, se for falar de punk, o Grito Suburbano, que é o primeiríssimo, eu fui até no show do lançamento, depois o segundo foi o Sub, que tinha Cólera, Psicose, Ratos de Porão, né? Essas bandas. E aí depois o Sub foi o Ataque Sonoro, essa Rumores também, que é bem legal, só com bandas de Brasília, na época, né? Também tem coletâneas do Rio Grande do Sul, só com bandas gaúchas. Isso foi legal para... Rio Grande do Sul. Tinha TNT na época. Isso, isso era legal para divulgar as bandas para o Brasil todo e para as gravadoras ficarem ligadas, pô, essa banda vale ou não vale a pena, né, contratar. E tinha aqueles caras super importantes, eu sempre faço questão de falar em tudo quanto é entrevista que eu dou, que era o Kid Vinil, que é um cara que, tanto na rádio, desde o final dos anos 70, quanto na TV, né? Na TV Cultura, em vários lugares que ele teve. Anos 90 ele foi trabalhar na Trama. Então é um cara que fomentou muito isso daí, né? Deu muita importância para essas bandas que ninguém dava muita importância. As pessoas só davam importância para Titãs, Legião, essas bandas que tinham um apelo maior porque tocavam em rádio, N programa do Chacrinha, N programas que tinha na TV. Mas essas bandas aí mais independentes, a gente falando assim, foram importantíssimas, né? Acabaram sendo influências até para essas bandas que já estavam mais estabelecidas, né? E o Kid Vinil, na época, tanto no Boca Livre como na Rádio Brasil 2000, acho que a Brasil 2000 acho que foi um pouco depois, ele realmente abriu espaço, né, para esse pessoal. Sim, no meu entender, até eu sei, eu tinha proximidade, amizade com ele, chegou assim até às vezes ter pessoas de gravadoras que não gostavam muito, porque em vez de ele tocar as gravadoras que já estavam consagradas, aquelas bandas e tal, que eu estou até citando algumas, ele pegava a banda que só tinha fita demo e punha para tocar, ou então chamava para tocar no palco banda que ninguém conhecia, que tocava só num porão, tocava na... Aí o pessoal, pô, meu, você tem que pôr banda que é da gravadora, já está contratado, ele punha essas bandas assim. Então foi através disso que apareceram muitas bandas importantíssimas. O Harry de Santos é um exemplo disso, bandas de Sorocaba, banda do Brasil afora, né? Um cara de vital importância para isso, né? E eu, no meu caso, na loja, sempre que saía esses discos independentes, que tinha o selo, o Wop Wop, tinha depois a Devil Discos e vários, eu sempre fiz questão de ter essas coisas. Pegar, mas só que você tinha que pegar, ter boa vontade. Graças a Deus eu sempre tive isso. Eu pegava, eu acabei de atender aqui, eu estava te falando, uma cliente da Alemanha, ela queria música brasileira, pós-punk e tal, ela não conhece nada. Aí eu peguei vários aqui e falei, ó, essa banda é assim, o tipo o Harry, ele faz um som mais assim, esse aqui é o Fellini, eles fazem um som mais assim, então, né? Uma curadoria, hoje em dia se fala, uma curadoria. Sim. Desde aquela época, os anos 80, eu já fazia isso, porque o pessoal não sabia, pô, sério, você está indicando, então é legal, então eu quero e tal. E o cara gostava. De repente eles arrumavam um show para tocar numa casa pequena aqui, na época tinha Napalm, tinha Madame Satã, N lugares, né? Mas é assim que se foi criando uma cena alternativa. Se não fosse isso, não ia ter nada, né? Bom, mas aí é o seguinte, com toda essa questão, com todo esse teu histórico com a música, né, esse teu trabalho com os discos, tem uma banda, você tem uma preferência? Consegue ter uma preferência por uma banda, Walter? Eu gosto muito, na parte mais do punk, gosto muito de Inocentes, que depois não ficou nem só no punk, eles foram mudando o som e tal. E gosto muito do trabalho do Smack, que é do Edgar Escandurra, da Sandra, das Mercenárias, do Thomas. O primeiro disco do Smack eu acho muito, muito bom. Poderia citar esses dois. Tem vários outros, primeiro do Fellini, Voluntários da Pátria, é legal. Tem coisas muito, muito bacanas dessa época aí. Mas se fosse citar dois, acho que Inocentes e o Smack é bem legal. Mas tem muitos outros. Se for começar a falar, você falou um ou dois, é injusto com os outros. Eu sou amigo de muita gente, então... Não, isso nós estamos falando no nacional, né? Mas aí no cenário geral. No geral? Eu amo o Ramones, o The Damned, como vocalista, adoro Iggy Pop, gosto muito de Mark Bolan, amo Mark Bolan, não gosto só de uma vertente, né? Gosto muito de Krautrock, música da Alemanha, gosto de Kraftwerk da Alemanha, gosto de Slade pra caramba, glam rock do começo dos anos 70, pós-punk, Chameleons, muita coisa. E tem aquelas coisas que eu já não gosto tanto, né? Tipo grunge,
Britpop, assim, esses anos 90 para cá eu já não sou tão chegado, né? Mas vamos falar de anos 90 para cá, vamos falar um pouquinho aí dessas tardes de autógrafos, né? Ah, sim. Que é o diferencial, né? Hoje as pessoas conhecem muito a London Calling, inclusive por esse diferencial, as tardes de autógrafos. Legal. Como iniciou? Vamos lá. Então, como eu disse agora há pouco, a primeira foi com o Buzzcocks. Desde então a gente fez mais de 50, aí fez 5 vezes com o pessoal dos Ramones, inúmeras bandas, Mission, The Donuts, pessoal do L7, são dezenas e dezenas de bandas assim, pessoal do Smiths. Opera Multistil? Também, Opera Multistil. Recentemente, acho que a última agora foi Mecano. Agora daqui a 2 semanas a gente vai fazer com 2 bandas também de pós-punk da Europa, né? Ultrasun. A gente sempre está, assim, tem que seguir no Instagram, né? A cada 1, 2 meses a gente está fazendo. E sempre veio bastante gente, sempre foi super organizado, todo mundo assim foi atendido. Eu sempre quis fazer esse tipo de coisa, porque, olha, sinceramente, aonde tinha alguma coisa nessas mega stores, como eu até te falei há anos e anos atrás, só que você era obrigado a comprar um disco e com o recibinho de um CD que você comprava era único só, e lá autografar sem foto e tal. Aqui eu não tenho essas coisas. Assim, no máximo, às vezes a banda chega e fala, olha, eu tenho 1 hora para fazer isso, que nem eu vou te dar um exemplo. Teve uma vez o pessoal dos Ramones, eu tenho 1 hora, o cara chegou 1 hora atrasado, o empresário, eu tenho que estar na MTV em 1 hora, você tem 1 hora para fazer. Eu falei, se eu ficar 3 dias aqui, eu não vou atender todo mundo. As filas davam volta nas escadarias da galeria, quando abriu a galeria às 6 da manhã, já tinha gente lá. Aí eu falei, você chega 1 hora atrasado, e eu trouxe merchandising para vender. Eu falei, eu tô frito, né? Então a pessoa que está lá fora não sabe o que está acontecendo lá dentro. Então é um dia que você tira só para isso e é um estresse danado, né? Às vezes o artista, o cara chega, vê aquele monte de gente, fica meio assustado, né? Tal. Uma vez teve um Daniel West do Bauhaus, Love and Rockets, ele viu aquele mundaréu de gente, ele falou, não vou fazer. Tom Zonteio, que eu amo. Aí ele falou assim, eu não vou fazer. Ele ficou, eu falei, se você não fizer, senta aqui comigo, se você não fizer, os caras vão me matar aqui dentro. Entendeu? Aí tal, conversamos com ele, minha irmã deu umas mandalas de presente para ele, que ela era artista plástica e tal. Comprei, eu falei, você gosta de chá inglês, tal? Fala qual que você quer, vou mandar alguns. Aí acalmou ele e falou, tá bom, agora tá num clima legal, eu vou fazer. Tal. Assim, então, mas a gente procura atender todo mundo, não tem essa, você tem que comprar alguma coisa, não tem nada disso. É lógico que se a gente tem lá 1 hora para fazer, tem 200 pessoas, 100 pessoas, 50, a gente já falou, tá estipulado, a gente já divulga. É de tal a tal hora, então cheguem no horário e tal, e é 1 por pessoa, autógrafo, é 2, ou 3, se está super tranquilo, a gente dá uma, entendeu? A gente já pegou os macetes há muito tempo de fazer, né? E assim, é uma coisa legal, porque ninguém faz. Eu estou aqui na Galeria do Rock, por exemplo, eu falo até com outros lojistas, recentemente falei com outro lojista, ele acabou fazendo com Viper, aqui recentemente, banda nacional e tal. Falei, isso aqui música é cultura, a gente tem que trazer as pessoas para dentro da loja aqui e tá fazendo esse tipo de coisa, porque, poxa, é tão legal. Eu, como quando era moleque, eu sonhava em me aproximar de bandas que eu gostava, e por que não, né? Você proporcionar hoje. E é comum, todo dia a gente recebe mensagem nas redes sociais da loja, quando é que vai ter a prova? Então, é comum isso. Semana passada teve show do Black Flag, depois teve o L7. Antes. O L7 elas já fizeram aqui com a gente, a Donit Sparks, a de placas. O dia inteiro o pessoal, que dia que elas vão? Que hora que elas vão? Que hora que elas vão passar aí só para comprar disco? Não sei. A gente está acostumado com isso direto. Agora o pessoal acostumou, eles acham que qualquer banda que vem... Já perguntaram do Paul McCartney. Eu falei, Paul McCartney, como é que o cara vai vir aqui? Você acha que tem condições? Outro dia, quando o Kiss vem tocar aqui, o batera vem porque ele é cliente nosso, né? E havia o Paul Stanley, né? Aí o segurança, na hora, os caras falaram, não, para ele não vir, porque se chegasse aqui, todo mundo ia começar nas redes sociais, daqui a pouco estava lotada a galeria de gente e tal. Aí o cara não veio, o pessoal fica comigo. Mas hoje em dia, sim, tá vindo banda, eles acham que vai vir aqui na loja. Tu acha, como é que vai vir um Paul McCartney aqui? Aí não dá, né? Qual o perfil de cliente hoje? Fala pra gente, Walter. Então, olha, cada ano que passa você vê, né? Porque às vezes a pessoa acha que ela está meio fora do circuito, ela acha que disco não existe mais, ou então é coisa, todo dia vem criança aqui com 10, 12, 13, 14, sábado aqui então, sábado e feriado e férias aqui é um lotado de gente, molecada nova que adora ABBA, adora Queen, Beatles pra caramba.
E aí vem com o pai, vem com o avô, vem com a família toda, e eles querem comprar disco, querem manusear. Tem uns toca-disco lá bem simplesinho, na maioria das vezes, mas eles querem ter aquele prazer de pegar, sentar, e isso é muito legal, né? Aí eu principalmente quando estou aqui, ou as meninas que trabalham na loja, elas procuram explicar o que é a história, principalmente quando não tem tempo, obviamente. Mas assim, esse é um perfil de pessoas novas, assim, e tem aquele cara que, comprava comigo, o cara hoje em dia está com 60 ou mais, tranquilo. E tem aquele cara que tinha os discos originais dos Beatles e Stones nos anos 60, o cara vendeu tudo, se arrepende mortalmente, e hoje em dia ele vem atrás. E tem aqueles caras que vivem tirando um barato, que os caras vinham com um carrinho de feira, trazia 200 discos, a coleção do Doors, coleção do Ramones, e fala, Walter, me dá 3 CDs que eu estou satisfeito. Eu falei, cara, você vai se arrepender. Isso nos anos 90. Eu falei, você está fazendo M3 pontinhos, você vai se arrepender. Aí hoje em dia eu falo pro cara, você lembra que você faz isso? Agora ele vem com um monte de CD e quer pegar um LP. Eu falei, porra, você já fez merda uma vez, agora vai fazer de novo. Isso tem também. Os caras se arrependeram e agora os caras falam, fica com as coisas que você tem, se você tiver espaço e tal, porque as duas mídias são legais. Eu tenho milhares de LPs e de CDs, assim. Então, obviamente que quando eu quero ouvir LP, eu tenho mais tempo para isso. Quando eu não tenho tempo, eu estou no carro, estou aqui ou em algum outro lugar, eu escuto CD, mas eu estou sempre ouvindo música. Sei lá, 10 horas por dia ou mais eu estou ouvindo música, mais que isso até. Mas assim, o perfil, graças a Deus, pra gente, quando vê esse negócio MP3, as pessoas estão falando, agora vai acabar as lojas de disco. Tem mais loja de disco agora do que há 20 anos atrás, por exemplo. Com essa história de vinil, principalmente. Hoje em dia a gente vende mais LP do que CD, mas não parou de vender CD. Não para de sair edições especiais, box set. Você pega uns da Susan Benches, por exemplo, várias edições com bônus, coisa que nunca saiu antes, com digipack, com pôster, pô, o cara vê aquilo ali, ele gosta, é diferente do cara ter um iPod ali, do que um negócio. Nós estamos falando de quem gosta realmente de música, de ter, diferente daquele cara que o cara gosta de música eletrônica para dançar, sei lá. O cara, para ele, pô, tanto faz, ele toma um energético, sei lá o que ele quer lá e bota qualquer coisa e beleza. Mas nós estamos falando de um público, né, mais fiel e tudo mais. Então, um perfil assim, ele é bem extenso, assim, simplificando. Tem desde a garotada, eu tenho uma filha de 11 anos que manja muito de música, tudo bem que tem a curadoria e tudo mais, mas assim, ela sabe o que ela gosta, se ela vai num lugar, ela acha as coisas. E tem uma molecada assim que é impressionante. Então eles vêm conversar de igual para igual pra gente. Assim. Tem uns clientes nossos aqui de 12, 13 anos, o moleque dá show. Assim. Vem aqui, ele sabe a história do cara. Pô, Michael Jackson, é incrível, meu. Que vem aqui de molecada nova, assim, que gosta pra caramba do cara, quer dizer, você fala, putz, é aquela história, eu costumo falar, que nem Ramones, Beatles, independente de eu gostar ou não, de certos outros nomes, até Michael Jackson, que eu vou te falar, por exemplo, que eu não escuto, não gosto, não é minha praia, mas respeito, mas acho que daqui a 20, 30, 50 anos a gente vai estar falando desses caras. Agora, tem um monte de coisa que era hype, que eu falava na época, nos 2000, principalmente, pô, isso é hype, coisa de imprensa, o pessoal está pondo grana para divulgar e tal. Ninguém nem lembra mais o que é. Imagine daqui a 10, 15, 25, daqui a 100 anos a gente vai estar falando de... É igual falar de Mozart, falando de Beethoven, de Strauss, de toda essa galera. O pessoal fala de jazz, Miles Davis, pô, até daqui a 50 anos a gente vai estar falando nisso. Agora, quando o trabalho do cara é ruim, aí não dá, né, meu? Eu penso que é por aí. Bom, e falando em clássicos, eu vi ali, você tem vários LPs autografados, né, Walter? Fala alguns pra gente ali. Pelo menos eu vi o Bad Music, né, do Cramps. Do Cramps, então, as meninas aqui pegaram umas reproduções de capa de discos originais que eu tenho autografados e colocaram. O pessoal gosta de filmar muito, fotografar, essas coisas. Você não vê por aí assim, né? Ali tem, como você falou, do Cramps, tem AC/DC, tem Iggy Pop, Clash, Sabbath, Motorhead, Kiss, Kraftwerk, The Damned, Pistols, New Order. Pistols, assim. Quem autografou? Ali o Glenn Matlock e o John Lydon. Caramba. Esses dois. Esses dois. E aí tem Iggy, o Joy Division autografado pelo Bernard Summer, né? E o Peter Hook. Umas coisinhas que eu gosto lá, tem bastante aí. Tem Ramones, né? Ramones tem a coleção inteira autografada pelos caras. Bom, vamos lá. Nós temos aí as redes sociais todas, né, que nós vamos colocar da loja, mas é importante o cliente que puder vir até aqui, né?
para ter Sim. essa curadoria que você falou, essa troca de informações, né? Para ela conhecer mais, não só consumir, mas conhecer um pouco da música, né? O pessoal, a gente sempre fala, né? A pessoa está comprando, ou está vindo aqui visitar, por mais que a loja seja conhecida, a gente está aqui desde 86, é a segunda loja mais antiga que tem e tal, e o pessoal fala, poxa, não conhecia, ou então só conhecia, não mora aqui, porque a gente tem todo dia cliente do mundo afora, né? Não só daqui de São Paulo. A gente fala, pô, acompanha as redes sociais, fala, mas eu gosto de vir aqui conversar contigo, ou pedir indicação, ou mexer nos discos e tal. Isso é obviamente, para mim mesmo, qualquer lugar que eu saio de São Paulo, eu vou viajar para qualquer lugar do mundo, o primeiro lugar que eu quero ver é a loja de disco. É doença assim, né? A gente adora, né? Essas coisas. Então, assim, redes sociais é legais para a gente divulgar o que a gente anda fazendo, né? Claro. Como eu te falei, vai ter tarde de autógrafos, sempre tem banda tocando. Agora, recentemente, o Supla tocou pela terceira vez e fez questão de lançar o disco dele aqui. Tinha centenas de pessoas dentro da loja. A gente tira tudo aqui, cabe umas 90 pessoas mais ou menos fora da loja e a gente transmite live, né? Inocentes tocou aqui, o Clemente, o pessoal várias vezes, o Edgar Escandurra do Ira, o Violeta de Outono, o Fábio Goffetti tocou 4 vezes aqui. Sempre está tendo Pocket Show, a gente vai divulgar. O próximo agora deve ser Forgotten Boys, que está relançando, primeira vez lançando o primeiro disco deles em LP. A gente tem várias aí para fazer, que assim, não dá para ficar fazendo todo mês, porque é um dia que eu te falei que a gente para só para isso, né? Então é um dia que ocupa muito tempo, muita correria, envolve muita coisa, não é uma coisa simples, eu pegar e montar um palquinho aqui, tirar as coisas todas, fazer, envolve uma série de coisas, o som sempre está perfeito, eu faço questão de fazer uma coisa, eu penso assim, se é para você fazer, é igual a loja, limpinha, decorada, tudo muito organizado, todo mundo vem aqui e pensa, pô, é muito fácil de achar organizado, se você se propõe a fazer um negócio, eu acho que tem que fazer bem feito, se não tiver, eu sou perfeccionista, sou chato nisso daí, eu e quem trabalha comigo. Então, assim, a gente gosta de fazer bem feito, o som sempre está redondinho. E aí é legal, assim, no Instagram da loja, essas redes sociais, o pessoal fica sabendo que a gente divulga, né? Tudo isso que a gente vai fazer é sempre gratuito, pode vir, não tem nenhuma restrição. E a gente espera continuar fazendo isso por muito tempo, né? Acho que a tendência é essa daí, né? Tá bom? Walter, obrigado, foi um prazer aí falar Valeu. com vocês aí.